sou português por sangue e americano por nascença. À parte de ter nascido nos Estados Unidos, fui sempre lá educado, à parte de uma pequena estadia em Portugal, e de certa forma identifico com o mercado de trabalho e de ensino estadunidense. Por outra parte, o sangue português está muito quente aqui dentro de mim e é um componente fundamental do meu ser. Identifico até mais com a cultura portuguesa do que com propriamente a americana. A minha formação formal é em Administração de Empresas, uma licenciatura, um doutoramento em Jurisprudência e um mestrado que está mais ou menos entre os dois temas. Mas realmente tenho tendência até quando me perguntam sobre o ensino de me considerar autodidata, porque nunca me quis limitar pelas obrigações escolares ou académicas e sempre procurei alargar essas bases. Se calhar até tenho aprendido mais das atividades empreendedoras, e eu diria que sim, e seguramente mais das experiências, das observações e da convivência com pessoas, das relações, em fundo. Como empreendedor, a experiência começou aos 12 anos, na escola. Aparecia e vendia rebuçados, vendia anedotas, vendia músicas, e comecei a partir daí a entender um pouco melhor o que é esta lei de demanda e oferta, como é que trabalham os negócios. Esta vontade empreendedora formalizou-se um pouco depois com 17 anos, quando andava na escola secundária. Foi quando formei a minha primeira real empresa. E pronto, a partir daí mais iniciativas. A principal recentemente tem sido o Gabinete de Direito Empresarial, e agora entrar um pouco neste mercado de empreendedorismo de uma forma diferente, que é no investimento. Portanto, são as três vertentes do meu conhecimento, os pilares. Um como empreendedor e empresário, outro como advogado empresarial e como consultor, e depois como financeiro, como investidor. Isto é muito interessante. Há uma variedade incrível de obstáculos que podemos enfrentar, mas eu tenho entendido que os meus, até hoje, têm sido sempre em base da escolha pessoal com quem trabalhar. Eu acho que o mais fundamental que temos, se calhar na vida pessoal também, é escolher pessoas boas, pessoas honestas e pessoas capacitadas para nos prestar alguma coisa de valor. E os meus maiores enganos, mas também as minhas lições de mais valor, têm vindo daquilo que se calhar só se pode aprender por experiência, que é o efeito que realmente um mau caráter pode ter a nos intoxicar uma empresa ou até uma situação pessoal. E, portanto, os meus obstáculos têm surgido disso, têm surgido de escolher mal certas pessoas com quem trabalhar. O impacto que podem ter é realmente impressionante. E pronto, e a solução, que é sempre o mais importante enfoque que nós podemos ter, não é? É o mover em frente. A solução para isso, às vezes, é mesmo ter a experiência, mas saber reagir bem à experiência. Não é fácil, principalmente o componente emocional de ter sofrido, às vezes, o que acontece com uma desonestia ou com estes problemas, mas superar no prático e no emocional, poder passar à frente para dar as nossas energias ao seguimento das iniciativas. Já notei que cá em Portugal há um poder de iniciativa muito grande. Há também capacidade muito importante. E noto que muitos portugueses procuram então o que lhes parece mais evidente buscar nesta altura, em que têm boas ideias, têm bons projetos e têm planos de negócios, que é o investimento, de uma forma muito pura, muito prática, buscar o dinheiro para poderem levar a cabo os seus projetos. Mas eu sugeriria, em princípio, não começar já aí. Começar primeiro a pensar o que é que um investidor me pode prestar de valor sem ser o próprio dinheiro. E através daí, também tendo em conta a importância que acabamos de referir das boas relações e do caráter dos indivíduos com quem lidamos, escolher atenciosamente entre os investidores. Se o projeto realmente for de valor, terão essa oportunidade. Uma vez sentados com os investidores, ouvir com muita atenção
as sugerências dos investidores, porque são pessoas com experiência a avaliar projetos e a avaliar os valores dos projetos e que trazem uma perspectiva prática que nos permite avaliar diferente do que o empreendedor, já conheço também essa perspectiva, que está ainda muito emocionado com uma ideia que se calhar com uma pequena de redireção, com uma pequena modificação do sonho, poderá se realizar com mais facilidade e com mais impacto. Isto é um componente importante. E depois, tratando-se do financiamento, procurar entender bem, se for possível, o valor da sua ideia e ter mais do que uma só opinião em que valorar essa empresa, se não tiverem capacidade própria de valorizar, que se calhar muitos não têm, para terem uma ideia do seu ponto de negociação. Não estão completamente ao dispor do investidor, principalmente com as ideias que são às vezes fantásticas ou que já têm algum resultado medido para demonstrar o valor da empresa. Podem realmente negociar entre investidores ou a partir do seu próprio conhecimento, mesmo que seja só com um único investidor. Portanto, estas minhas sugerências, com mais outra, que seria: procurem alternativas criativas ao financiamento. O crescimento orgânico é sempre muito bom e, se for possível, através de outros métodos, às vezes criativos, contratuais, uma simples assinatura de um contrato, por exemplo, pode facilitar a vida de um empreendedor que senão vai passar imenso tempo à procura de um investidor e que corre risco de ficar atado com alguém que se calhar não enquadra bem com eles ou com o projeto deles. Há um aspecto da cultura portuguesa que eu realmente gosto muito e que também sinto bastante em mim, e é um aspecto também cultural, se calhar, desta cultura de empreendedores, não é? Que é termos, sentirmos e sonharmos uma ideia dia à noite com toda a positividade e às vezes sem conseguir avaliar os pontos negativos ou os pontos práticos disso. Isto é, de certa forma, o fundamento mais importante do poder empreendedor, porque permite que nós enfrentemos obstáculos que muitas vezes outras pessoas não enfrentariam por causa desta positividade e permite-nos reagir também a obstáculos de uma forma dinâmica, de uma forma rápida, de uma forma positiva e dedicar novamente a nossa energia rapidamente. Cria-nos também essa energia. Mas temos que ter isso em conta. Temos que ter em conta que a nossa avaliação é muitas vezes imprática. E para combater isso, temos que ter em conta que não podemos ser só nós, muitas vezes. Precisamos mesmo de consultar com outros indivíduos. Podem ser amigos, mas têm que ser aqueles amigos que nos dizem realmente que não e que não é boa ideia quando não for. Mas podem ser também pessoas exteriores, conhecidos de familiares, pessoas com quem tenhamos um pouco menos de intimidade e que se calhar até nos dêem uma perspectiva mais fria, que realmente é importante nessa fase da criação de uma ideia ou de levar ao cabo de uma ideia.